Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você aqui neste domingo, nesse terceiro domingo do tempo do Advento, dia 12 de dezembro, no dia do Senhor, diz Dominica, o dia da sua ressurreição, em que nós vamos mais uma vez refletir sobre a palavra do Senhor, sobre este Santo Evangelho. E desde já eu queria convidar a você a dar seu like, a curtir, a divulgar, a você ir compartilhando, porque é mais uma pregação da palavra do Senhor naquilo que está pregoada, que está consignada na nossa Santa Liturgia. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós, proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és? Afinal, temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim, e eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, nós estamos então no terceiro domingo do Advento, chamado Domingo Rosa, o Domingo Gaudete. Esse domingo em que somos convidados a termos o júbilo dentro do nosso coração, a expectativa do Deus que vem ao nosso encontro, de Deus que se encarnou, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, então Deus como Pai e Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria se fez homem. E somos convidados a vivermos essa alegria de modo sobrenatural. Evidentemente que este ano de 2020 é um ano totalmente atípico, é um ano epocal, é um ano paradigmático, um ano em que ninguém esperava viver o que estamos vivendo, com tantas mortes, com tantos enfermos. Quantos de vocês que estão me escutando teve algum conhecido, um amigo, ou mesmo um ente familiar que perderam durante essa pandemia? Como também foi meu caso também, que perdi gente da minha família. Contudo, mesmo assim, nós somos chamados pelo Senhor a vivermos essa alegria. Não uma alegria sobrenatural, mas sobrenatural. Sobrenatural significa vivermos uma realidade que aparentemente é loucura. Loucura é vivermos. Mas é bom nós lembrarmos que a humanidade tem milhões de anos, milhares de anos. É bom nós lembrarmos também que só de igreja temos 2000 anos. E nesse prazo, quantas coisas aconteceram de guerra, de pandemias, de tragédias. E justamente a humanidade sobreviveu pela graça do Senhor. E o Senhor deseja de nós que possamos viver essa alegria do seu Filho que vem até nós, que vem dizer que nós não estamos sós, vem dizer para nós que nós não estamos sozinhos na nossa jornada, na nossa caminhada rumo ao Pai, e principalmente nas nossas dores. Evidentemente que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para morrer com sua morte vicária, expiatória, pagar os nossos pecados e nos dar a oportunidade de nos salvarmos. Jesus vem para fundar sua igreja, instituir os sacramentos como canais de graça e de salvação. Mas Jesus, ele não vem para tirar os nossos sofrimentos. Jesus vem para ajudar-nos, ele, como é nosso divino Sereneu, carregar nossas cruzes, carregar os nossos sofrimentos e dar um sentido todo novo para o nosso sofrimento. Muito interessante um ditado húngaro que vem dizer que a dor se deitou com o assassino, com ódio, e gerou o assassino. A dor se deitou com ódio e gerou o assassino. Mas a dor se deitou com amor e gerou o santo.
E ao falarmos de santo, estamos mais uma vez falando dessa grande figura, João Batista, este homem que foi santificado desde o ventre materno, pelo poder do Espírito Santo, pela força, pela virtude, pela presença de Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora, quando a Virgem foi visitar a sua prima Santa Isabel. Esse homem, João Batista, que era sacerdote, que era da tribo de Levi, seu pai, Zacarias, que era levita, sua mãe também, da tribo sacerdotal. Este homem santificado desde o ventre materno, santo, nazireu, consagrado ao Senhor, que se vestia de pele de camelo, uma cinta de couro no seu ventre, e não bebia vinho, uma seta, que comia gafanhotos e mel silvestre. E a tal ponto que ele pregava, e pelo poder da sua palavra, as pessoas se convertiam. E aqui é necessário nós atendermos sobre essa palavra, precisamos nos converter, precisamos mudar de vida, precisamos fazer a metanoia, meta-caminho, noia, a mente, mudar a nossa forma de pensar. O nosso comportamento é fruto disso. Mudarmos e voltarmos para o Senhor. Aqui é outra palavra do hebraico, até chuvá, voltarmos para o Senhor. E algo que é muito necessário para dizermos o que é a conversão, aquilo que o padre Cícero, aqui eu tomo a liberdade, este homem santo, né, do Nordeste, que dizia assim: quem rouba aqui não roube mais, quem trai aqui não traia mais, aquele que matou que não mate mais. É isso, a conversão. É o Kairos, o tempo de Deus, o nosso Cronos, no nosso contexto histórico. E João Batista, também era a santidade dele, que as pessoas se acercaram dele. Deus vive na pessoa dos seus santos. E assim como aqui eu faço um parêntese com Chotru, um grande autor místico, escreveu um livro, A Alma de Todo Apostolado. Assim como a abelha, ela atrai pela sua doçura as abelhas, o mel, perdão, atrai as abelhas, o néctar atrai as abelhas, a santidade de vida também atrai as almas. As almas são atraídas, como foram atraídas aqui, com o João Batista, fazer esse tal de Bikeve, se não me engano, esse é o nome hebraico, que se dava justamente pela imersão na água. Mas aqui o ritual que João fazia não era propriamente o batismo como nós entendemos e que foi instituído por Cristo e confere várias graças, entre as quais dissemos templo do Espírito Santo, filhos adotivos de Deus, a graça atual, graça santificante, a graça da filiação, a graça bautismal, que é uma graça suporte para todas as outras graças que Deus queira e deseja e comunica às almas mediante o sacramento. Esse banho de Mikve, que justamente se dava como uma purificação ritual da pessoa que havia transgredido os mandamentos, a lei do Senhor, havia transgredido os chamados mitzvot, os seus mandamentos, e desejavam então se arrependerem e se converterem. A água tem esse símbolo de pureza, de purificação, de destruição daquilo que é mal, da morte, daquele que mergulha de um jeito e sai da imersão de outro. Mas algo que vem nos chamar profundamente a atenção, evidentemente, a santidade desse homem tamanha que os sacerdotes vieram de Jerusalém, que vieram os fariseus, vieram os autores da lei, perguntar: mas você é o Messias? Eles aguardavam o Messias, aguardavam o ungido do Senhor, eles aguardavam o esperado das nações. E também sabiam que o Messias, pelo profeta Malaquias, e também por todas as tradições orais, rabínicas, judaicas, que seria precedido por Elias, por Eliarro. Há dois homens que não morreram, que estão no Antigo Testamento, que sabemos em uma ordem escatológica que vão vir antes de nosso Senhor Jesus Cristo vier a este mundo, isso durante o período do Anticristo, que é Enoque e também o profeta Elias, que está descrito no livro dos Reis, quando ele é levado por Deus em uma carruagem de fogo. Elias, que denunciou o pecado de idolatria promovido por Jezabel quando trouxe Baal e como trouxe a Será, esses deuses pagãos, induzindo o povo a cometer idolatria. E eles confundiram também com Elias. Você é Elias? Não, não sou. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Aqui podemos ver, queridos irmãos, aprofundar a humildade de João. Ele é a voz que clama do deserto. Ele não é a palavra, porque a palavra é Jesus. Como diz então o texto
em latim, no princípio era o verbo, et verbo, et caput diem, ou seja, no princípio era o verbo, era o logos. E aí, quando chega João no capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse logos se fez sarros, se fez carne, armou, em outra tradução, armou a sua tenda, armou a sua Shekinah entre nós com a sua presença. E que coisa interessante, ele vem dizer, olha, eu vim batizar com água, mas vai vir alguém batizar com o Espírito Santo, com fogo, vai vir alguém profundamente grande, que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Que coisa interessante que isso acontece em Betânia, além do Jordão. Toda essa conversa acontece em Betânia. A cidade de Betânia, que nós vamos ver depois do capítulo 11 de João, que vai ser a cidade dos queridinhos de Jesus, dos amigos de Jesus. Jesus sempre, quando viajava, ia para Jerusalém, para Jerusalém, como todo bom judeu fazia, ele passava nessa família, nessa casa de Betânia. Lázaro, Marta e Maria. Bet, em hebraico, significa casa. Ania, Betânia, a casa do perfume. Assim Deus deseja que nós exalemos o perfume da sua santidade e trazer o perfume da alegria para as nossas vidas. O bálsamo, queridos irmãos, de toda a cura que nós precisamos de nossas feridas emocionais dentro do nosso coração. Mas João, ele vem dizer assim que ele é a voz que clama. Ele não é a palavra. A palavra está na mente. Porque Jesus, o verbo, é a mente do Pai. Quem me vê vê o Pai, como Jesus diz. Jesus é a ideia que o Pai tem de si mesmo. Jesus que é gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Mas essa ideia, ela foi vocalizada. E é muito fácil nós confundirmos a palavra justamente com a mente. Então, nós somos convidados, queridos irmãos, a sermos servos de nosso Senhor, a emprestarmos a nossa boca, a emprestarmos as nossas vidas, a emprestarmos a nossa existência para que Jesus se faça presente também na existência do outro. E o que nos chama muito a atenção, mais uma vez eu repito, Deus vive na pessoa dos seus santos. O santo é alguém imitável. O santo ele é aquele que atualiza para nós o contexto histórico, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu as virtudes em grau heróico, viveu a fé, a esperança, a caridade, virtudes teologais, viveu a fortaleza, viveu a justiça, viveu a prudência, viveu a temperança e viveu os dons do Espírito Santo. Mas ele diz que ele não é o Messias. E a humildade significa o quê, queridos irmãos e irmãs? Se o orgulho é o amor desordenado por si mesmo, a humildade é a capacidade de nós nos rebaixarmos, de darmos o valor exato que nós tenhamos. Ou seja, que nós não somos nada, e nós somos o que somos pela graça de Deus. Então todo dom, toda bondade, tudo vem do Senhor. E aqui eu fecho a minha pregação para podermos pedir esse dom da humildade, porque assim como Deus, olhando para o homem, quando vê no homem a soberba ou o orgulho, Deus lembra de Lúcifer, do pecado dos anjos, e Deus não aceita, como diz em 1 Pedro, oração de homens orgulhosos. Deus vem então se agradar daqueles que são humildes. Por causa disso, que Nossa Senhora disse, e olhou para a humildade da sua serva, como está em Lucas, no capítulo 1, no canto de Magnificat. Queridos irmãos, a humildade vem ser essa virtude colorária, que vem como um cordão que tem pérolas ligar todas as outras virtudes para sermos agradáveis a Deus. Dizia um santo que a vida, se nós pudéssemos comparar como uma carruagem, se o condutor for o orgulho, e se na carruagem tiver todas as virtudes, mas o orgulho ser o condutor, certamente nós nos perderemos. Mas se o condutor for a humildade, podemos ter todos os vícios. Não que isso seja um convite ao vício, mas certamente nos salvaremos. Porque quem é humilde vai pedir perdão ao Senhor, vai pedir perdão aos demais, vai necessitar da sua graça, da sua misericórdia. Humildade que vem de humus, que significa justamente esterco, o fertilizador. E a humildade aqui podemos lembrar o Laudato Si, ou seja, o Cântico das Criaturas, do grande São Francisco de Assis, que ele fala da água, que a água ela é humilde, ele faz essa comparação. E por que ela é humilde? Né? Ele faz essa comparação que ela é humilde, ela é casta, ou seja, ela é limpa, ela é útil porque o homem necessita da água,
Sabemos que é impossível viver sem ela, mas ela é humilde. Por quê? A comparação da natureza. Um rio nasce no cimo da montanha. A sua foz geralmente é no lugar mais alto. Mas depois ele vai descendo, descendo, descendo e o rio se encontra com o mar. E encontrando com o mar, ele encontra-se com a imensidão, com a grandeza que representa o próprio Deus. Ou seja, aquele que se humilha vai se encontrar com Deus. Que possamos falar com Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante a vós. Jesus, dá-me a humildade. O nosso Deus é um Deus humilde, um Deus que se fez homem, um Deus que morreu numa cruz por nosso amor, um Deus que vem se derramar nos sacramentos, um Deus que vem assumir a forma, a figura de um pão e de vinho, a forma, a espécie, o véu sacramental do pão e do vinho na Eucaristia. Este Deus que vem utilizar do homem pecador, como são os padres, os sacerdotes, os bispos, para derramar graça sobre sua vida. Que este Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Rainha de toda a humildade, a Virgem Maria. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.